Vamos ler aqui o verso 13. Diz assim: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Versículo 38. Verso 38 diz assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Verso 37. Porque para Deus nada é impossível. Amém, irmãos? Meus irmãos, quem escreve este livro, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, é um gentil. De todo o Novo Testamento, Lucas ele é o único gentil que escreve. E Lucas ele era um historiador, ele era um médico e também um escritor. Ele escreve este Evangelho baseado no livro de Mateus e Marcos, conforme a Bíblia nos relata. Aqui no versículo 1 diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Muitos empreendidos. Então Lucas ele vai escrever este Evangelho baseado no livro de Mateus e de Marcos. Ele escreve este Evangelho ali no ano, nós não sabemos aproximadamente, mas é no ano de 60, 65, 70 depois de Cristo. Ele escreve este Evangelho. Este Evangelho é endereçado a um homem, e a Bíblia diz Teófilo. Não sabemos quem era este homem, mas sabemos que ele era alguém importante naquela época. Ele era um gentil que havia se convertido. Então, o médico Lucas, o historiador Lucas, ele vai escrever este livro endereçado a Teófilo. A Bíblia diz assim: pareceu-lhe também a mim conveniente, no versículo 3, descreveu-vos a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então ele escreve este Evangelho para Teófilo, mas não somente para Teófilo, mas ele escreve este Evangelho para todos os gentios, aqueles que haviam se convertido, mas primariamente era para este homem Teófilo. Lucas também ele escreve este Evangelho sobre as perspectivas de testemunhas oculares. Lucas ele não foi uma testemunha ocular de Jesus, ele não andou com Jesus, ele não viu os milagres de Jesus, mas ele escreve este Evangelho baseado nas testemunhas oculares de Jesus, que viram e que andaram com Jesus, e uma delas é Maria, a mãe de Jesus. Então é assim o contexto, a introdução deste livro que eu trouxe aqui para os irmãos. E hoje, meus irmãos, eu quero aqui trazer 3 pontos, 3 atitudes que essas mulheres, Maria, Zacarias, José, Isabel, eles tiveram para que esse milagre viesse a acontecer. Esse milagre não aconteceu por um acaso. Nós observamos na vida de Maria, nós observamos na vida de Zacarias, de Isabel, de José, princípios que a gente tem que fazer na nossa vida para que o milagre venha se cumprir, para que a promessa de Deus venha se cumprir em nossas vidas. E o primeiro atitude que eu vejo aqui nesta palavra está no versículo 13. O anjo lhe disse assim para Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Nós observamos aqui no versículo 13 a fé deste homem de Zacarias, que mesmo diante da sua avançada idade, dele e da sua mulher, ele continuou crendo, ele continuou tendo fé que Deus poderia cumprir o desejo, o sonho, o milagre que ele tinha. E a Bíblia diz que Zacarias ele vai orar no templo, e ele vai orar, e o anjo chega a ele e fala: Zacarias, a tua oração ela foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, ela vai conceder um
Zacarias, ele teve fé. E em Lucas também, capítulo 1, verso 38, nós vamos ver também a fé de Maria para o milagre acontecer na vida dela. Está escrito assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então nós observamos aqui também a fé que Maria teve. Uma jovem, que era desposada, era noiva de José, e ela creu na palavra do anjo que lhe disse que iria nascer dela do Espírito Santo, o nosso Jesus, o Santo, iria ser gerado nela o Jesus, que iria salvar a humanidade. E ela creu nesta palavra, ela teve fé. E nós observamos em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, a definição de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Diz o autor Corintebon: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. A Bíblia também diz que em Hebreus capítulo 11, no verso 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, meus irmãos, nós precisamos da fé para que os objetivos de Deus, para que os sonhos que Deus tem para nós, para que as promessas que Deus tem para nós venham se cumprir em nossa vida. Nós precisamos de fé. A fé é aquilo que a Deus acredita no inacreditável, e quem acredita no inacreditável através da fé recebe o impossível. E que é como nós conseguimos a fé. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, no verso 17, que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé ela vem pela leitura da palavra de Deus. E também a fé ela vem pela oração. Quando você está orando, você está exercitando a sua fé. E a fé é muito poderosa, meus irmãos. E nós vemos no Evangelho diversos ensinamentos de Jesus acerca da fé. Que se nós tivermos uma fé, tamanho de uma grande mostarda, nós diremos ao monte para ele se transportar, e ele se transportará. A gente está usando uma figura de linguagem para dizer que se a gente tiver fé, se a gente exercitar a nossa fé, nós iremos dizer para o nosso problema, aliás, para ele se transportar, e isso se cumprirá através da fé. Então a Bíblia nos dá esse ensinamento que a fé ela faz o impossível na nossa vida. Então Deus me traz aqui para te dizer: tenha fé, acredite, e vai se cumprir a promessa de Deus na sua vida, vai se cumprir aquele sonho que você deseja, aquilo que você planeja. Então tenha fé, acredite. Em Hebreus capítulo 11, no verso 7, nós temos um ensinamento lindo. Capítulo 11 de Hebreus fala sobre a fé e diz assim, o versículo 17: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Nós observamos aqui nesse exemplo Abraão, que era chamado, é reconhecido como o pai da fé. Ele, quando Deus pede o seu filho Isaque para ele dá o seu filho Isaque, mas ele estava com a esperança, ele estava com a fé, que mesmo se Deus matasse o seu filho Isaque, Deus iria ressuscitar ele. Observe a fé desse homem. Primeiro princípio que Zacarias, Isabel, Maria e José teve foram a fé, para acreditar naquilo que o anjo de Deus falou. O segundo princípio que eu vejo no texto é a perseverança. O segundo princípio que nós vemos dentro deste texto é a perseverança. Nós vemos que Zacarias, mesmo diante da sua avançada idade, dele e da sua mulher Isabel, ele teve fé, ele teve também a perseverança, que andam juntas.
Ele acreditava e ele perseverava na oração. Eu não sei o que você pede a Deus, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que você planeja, o que você pensa em Deus, eu não sei qual é o seu pedido que você tem a Deus, mas eu quero te dizer: tenha fé e tenha perseverança. Tenha fé e tenha perseverança. A fé é o meio, a perseverança, você persevera ali na oração, pedindo a Deus com fé, elas andam juntas. E Zacarias, ele teve fé, ele teve esperança, mesmo ele sendo avançado em idade, mesmo a mulher dele sendo avançada em idade, ele ora e o anjo diz: eu ouvi a tua oração, a sua mulher ela vai ter um filho, porque Zacarias ele perseverou, porque Zacarias ele teve fé, ele conhecia o Deus que ele servia. Será que você conhece o Deus que você serve? É o Deus que abre o mar vermelho, é o Deus que para o universo, para a Jesus lutar, é o Deus que colocou ali a vez para o Egito, para dar vitória ao seu povo. Esse é o nosso Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou todo o universo, através da sua voz, e haja luz e houve luz. Esse é o Deus que nós servimos. E Zacarias ele conhecia o Deus que abriu o mar vermelho, ele conhecia o Deus que fez Abraão gerar um filho em idade avançada, mesmo Sara sendo estéril, mesmo a Rebeca sendo estéril, mesmo Raquel sendo estéril. Zacarias ele conhecia a história do seu Deus, e isso fez com que ele perseverasse, isso fez com que ele tivesse a fé em Deus. Nós vemos na Bíblia histórias de perseverança. Em Lucas capítulo 18, verso 1, diz assim, vou pedir para a igreja acompanhar. Lucas capítulo 18, verso 1. Vamos observar a palavra do Senhor. Uma palavra muito conhecida, todos conhecem, mas vamos ler para o nosso entendimento. Vou ler aqui, irmãos. Lucas 18, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós observamos, meus irmãos, na história dessa mulher, que ela foi perseverante. Mesmo o juiz, sendo um homem duro, ela perseverou e ela continuou. E aquele juiz, através da sua perseverança, ele concedeu o pedido daquela moça. E o mesmo é com Deus. Quando a gente meio que importuna a Deus mesmo, quando a gente pede, persevera, a Bíblia diz que Deus ele não o coração quebrantado e contrito, Deus ele não resiste quando você pede. Com o coração quebrantado, com o coração perseverante, com o coração contrito. Então a lição que nós aprendemos aqui é a perseverança na vida desta mulher. Persevere. No capítulo 11, vamos ler o 11 agora. Abra sua Bíblia em Lucas 11. Outro ensinamento aqui para nós. Em Lucas 11. Em Lucas 11, no verso 5, diz assim: disse-lhes também: qual de vós terá um amigo? E se for procurá-lo à meia-noite, e disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada,
e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que, ainda que ele não se levante a dar-vos por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que houver necessário. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. E qual o pai entre vós, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Aqui nós vemos, meus irmãos, mais um exemplo de perseverança. Qual é o seu pedido? Lembre agora na sua mente aquilo que você tem pedido a Deus, aquilo que você tem clamado a Deus. Eu tenho uma palavra no seu coração que Deus me trouxe aqui para te dizer: persevere neste pedido. Importune a Deus mesmo, peça a Deus na oração, porque Deus ele não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito, a um coração que tem fé, a um coração que persevera. Então persevere. O terceiro, meus irmãos, princípio que nós vemos, que estes tiveram, Zacarias, Maria, que eles tiveram, foi a obediência aos mandamentos. Diga comigo: obediência aos mandamentos. Meus irmãos, para a promessa de Deus, pastor William, se cumprir na nossa vida, como o Senhor disse aqui na terça, a gente precisa ser obediente. Será que nós temos sido obedientes à palavra do Senhor? Será que nós temos andado em santidade? Porque, meus irmãos, assim como o Pai, ele não concede algo ao Filho que é desobediente, o mesmo é com Deus. Por isso que nós precisamos andar em obediência. Obediência aos caminhos do Senhor. Obediência aos mandamentos do Senhor. O Evangelho ainda continua sendo a obediência. O Evangelho continua sendo negar a si mesmo, negar a sua carne. O Evangelho é obediência. E nós vemos nessa palavra que eles eram obedientes ao Senhor. Tanto Isabel quanto Zacarias, a Bíblia diz que ele andava irrepreensivelmente diante do Senhor. Então por isso que Deus escolheu eles para essa obra. A Bíblia diz também que Deus viu graça em Maria. Foi por isso que Deus escolheu ela diante de todas aquelas mulheres que ansiavam para dar luz ao prometido, ao Messias. Mas Deus escolheu eles. Por quê? Porque eles tiveram fé, eles tiveram perseverança, eles eram obedientes aos mandamentos do Senhor. E nós temos na Bíblia, aqui em Salmos capítulo 25, no verso 14, diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. O que é temer ao Senhor? É ser obediente ao Senhor. E quem é obediente, o Senhor revela segredos, o Senhor revela a sua glória. Então nós precisamos ser obedientes. Em Salmos capítulo 84, no verso 11, diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Mais um exemplo aqui de obediência. Em João capítulo 15, no verso 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, meus irmãos, nós observamos na vida de Maria, de Zacarias, de Isabel, de José, estes três princípios que fizeram com que o milagre de Deus acontecesse na vida deles. Primeiro, foi a fé. A fé foi o meio que Deus fez aquele milagre na vida deles. Segundo, foi a perseverança.
Terceiro, a obediência que eles tinham na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, eu não sei qual é o teu sonho. Eu não sei qual é aquilo que você planeja em Deus. Eu não sei qual é o milagre que você tem que pedir aqui na casa do Senhor. Mas assim como Zacarias, quando ele foi no templo orar, e ele perseverante ali, e Deus concedeu ao pedido dele, que foi um filho, na sua velhice. Eu quero te dizer uma coisa: persevere, tenha fé, e seja obediente também à palavra do Senhor. Ande em obediência, ande em santidade, ande em fé, ande em perseverança, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Ande a palavra de Deus para o teu coração. Deus, ele tem mais para fazer na sua vida. Não se contente com uma vida em Deus, aleluia, uma vida em Deus, aleluia, atípica, uma vida em Deus fraca, uma vida em Deus morta, mas queira uma vida em Deus, cheia do poder de Deus, cheia do milagre de Deus. Deus, meus irmãos, ele quer fazer coisas grandes na nossa vida. O Evangelho é o poder de Deus, para todo aquele que crê. Eu creio no Evangelho, aleluia, se faz milagre. Eu creio no Evangelho, aleluia, se faz ainda maravilhas. Então Deus me traz aqui para dizer que ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então tenha fé, persevere e seja obediente à palavra do Senhor. E o milagre de Deus, ele vai acontecer na sua vida. E falando de fé, falando de perseverança, falando de obediência, ele mesmo de Ana, ela todo ano, ela ia ganhar, ela ia pedir a Deus ao filho. E Samuel, no momento certo, no momento oportuno, Deus concedeu a petição daquela mulher. Ela, fazendo na vida dela, a fé, fazendo na vida de Ana, a perseverança e a obediência que ela tinha no Senhor. E no momento exato se cumpriu a promessa na vida dela. Então eu quero dizer uma palavra hoje: tenha fé, ora a fé, o fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Persevera, tenha obediência à palavra do Senhor. E eu estou dizendo para os meus irmãos, uma palavra muito interessante, eu quero aqui para concluir com os irmãos. Em Gênesis capítulo 18, no verso 10 diz assim: certamente, o anjo do Senhor falando com Abraão, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele, e era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, Sara disse consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também meu Senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda menos envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Há um tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Meus irmãos, Deus prometeu a Abraão que ele forma uma grande nação. Olha aqui no capítulo dizendo, a Bíblia diz que Sara e Abraão, eles estavam crendo na promessa do Senhor, e Deus usa o mundo para dizer: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? E Deus está aqui para te dizer: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Qual é o seu pedido? Qual é o seu milagre? Qual é o seu plano? Qual é o seu desejo? Eu quero te dizer: nada pode impedir o plano do Senhor na sua vida. Somente você mesmo. Somente você mesmo pode impedir o plano de Deus na sua vida. Sansão impediu o plano de Deus na vida dele. Salomão impediu o plano de Deus na vida dele. Saúl impediu o plano de Deus na vida dele. Até por causa da desobediência. Mas se a gente perseverar, se a gente for obediente às palavras do Senhor, a promessa de Deus se cumprirá na nossa vida. Eu quero aqui, meus irmãos, através da palavra que foi lida, da fé, da perseverança e da obediência ao Senhor, eu quero chamar aqui na frente aqueles que têm um plano com Deus, aqueles que têm um sonho, aqueles que têm um objetivo, aqueles que querem um milagre de Deus. Vem aqui na frente, perca a vergonha, perca a timidez. Quando me chamam aqui para ser batizado no Espírito Santo, eu venho. Deus não me batizou ainda, mas eu quero que Deus me batizar no momento certo, no momento oportuno. Quem sabe o momento de Deus na sua vida seja hoje. Então vem aqui, que nós iremos orar pela sua vida. Eu não sei qual é o seu pedido, Wilson, eu não sei qual é o seu pedido, Lisângela, mas essa noite venho aqui a todos que querem o milagre da
teu povo venha subir aqui nesse público, Senhor, contando milagre, contando